Angola deveria prestar mais atenção na relação que tem com o Brasil e com os portugueses. Deveria prestar mais atenção. Existem razões para isso. Existe uma grande vantagem em a gente ter uma cooperação muito mais forte e consolidada economicamente com o Brasil do que com a França. Não que Angola não tenha que ter uma parceria com a França. A França é um parceiro estratégico. É. O Brasil também é um parceiro estratégico. É. Estão no mesmo nível? Não. Mas a gente deveria prestar mais atenção na relação que Angola tem com o Brasil. Não só por questões históricas, culturais ou étnicas. Estamos a falar também por questões econômicas. Existe uma certa urgência em diversificar a economia angolana. E essa diversificação não virá por questões tecnológicas. A tecnologia não está nem perto para ser um elo fundamental para a diversificação econômica da Angola. Qual seria o elo? É aquilo que Angola já foi no passado. A Angola, noutra hora, já foi um gigante na questão de produções alimentares. Existe uma segurança alimentar aqui em Angola? Não. É urgente que tenha. Então, se Angola prestar mais atenção em países que realmente querem ajudar, porque por trás sempre tem um plano maravilhoso, não que a gente tem que confiar plenamente aos brasileiros, mas devemos dar via das dúvidas, entendeu? Deveríamos dar uma chance para os brasileiros mostrarem novamente o que é que eles são capazes. E desculpa o que é que eu vou falar isso, principalmente para os angolanos que se acham extremamente nacionalistas. Deveríamos dar também atenção e prioridade aos empresários portugueses. Quando estamos a falar de política e economia, não podes levar as coisas para o lado pessoal, porque senão você cai. Há uma certa urgência de abrirmos portas da nossa agricultura para essas duas grandes potências. Muito mais Brasil, porque os portugueses já estão aqui, entendeu? Mas os portugueses precisamos deles dar mais liberdade. O que aconteceu no passado tem que servir de alerta. Os portugueses chegaram aqui, fatigaram todo mundo, roubaram, fizeram estuprar as nossas irmãs, está good. Mas são esses que estão aí agora? Não. São aqueles do passado que já morreram. Temos mágoa? Temos. Entendeu? Mas devemos ser homens suficientes para tomar decisões que vão fazer com que o nosso país vá lá para frente, porque senão vamos continuar a ser dependentes. O homem que vive do passado fica no passado. Pergunta a Cuba. Cuba parou nos anos 60. Está entendendo o que eu estou a falar? Então existe uma certa urgência de prestarmos atenção nessa questão toda agrônoma aos brasileiros e aos portugueses. Temos muito mais a ganhar com esses dois indivíduos, o Ovla e o G, do que com Le Parja Français. Está entendendo? Não temos quase nada a ganhar com os franceses. Como é que é, pessoal? Bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso boi Nundalino, para quem não conhece. Se você já não vai gostar do que eu estou a falar, tens que ficar mesmo. Não devemos só fazer aquilo que nos agrada para conseguirmos ter visualizações das massas. Devemos falar algumas verdades, por mais que doa. Capiche, muchacho? Já escreveu? Já tem o sino de identificações? Bom, é assim. Meses atrás, o presidente da República fez uma viagem muito importante e estratégica. Foi para a França e buscar ajuda econômica. O que ele foi fazer lá? Basicamente, ele quer diversificar a economia e com os planos deles, foi diretamente para a França e conseguiu obter um financiamento de 100 milhões, 100 facs milhões, não sei como é que a gente vai pagar essa merda, mas são 100 facs milhões de dólares. De euro, na verdade. Muito mais. Mano, eu devo quanto, meu Deus? Eu devo quanto? A gente deve para o Reino Unido, devemos para a China, devemos para a França. Eu acho que também a gente deve para a Alemanha. Para os Estados Unidos da América a gente deve o cu. Entendeu? Muita dívida. Mas tá bom, vamos no que interessa. É assim, pessoal. Então, esses 100 milhões de dólares... Esses 100 milhões de euros, basicamente, foram entregues para fazer investimentos na nossa agricultura, aqui no centro do país. Basicamente, o que está acontecendo? Existe aí uma linha férrea que divide o país no meio, né? Que sai de leste a oeste, divide o país no meio, buscando minérios da República Democrática do Congo e dos outros países que estão no centro da África, para escoarem no porto do Lubito, entendeu? É o tal dito
o corredor do Lubito. Essa aí, a linha férrea do Lubito. Não, não é linha férrea do Lubito, Lubitanga ou 6, é linha férrea de Benguela. Além de transportar minérios, também vai transportar produtos agrícolas. Produtos agrícolas esses que serão produzidos dentro das nossas terras que estão ali. Uambo, Mochico Leste, blá blá blá. Nessas regiões ali. Vão ser capturados pela linha férrea, ser escoados para ir venderem lá fora. Basicamente o que está acontecendo? Os franceses vão fazer fazenda deles aqui, com o dinheiro deles aqui, e só vão pagar imposto. O que eles vão fazer? Vão cultivar, vão pegar todos esses produtos e vão levar para fora, para o país dele, vão vender como produtos de alta qualidade. Porque realmente os produtos agrícolas que saem aqui de Angola são de alta qualidade. Pergunte a Leonor Carrinho, uma empresa muito boa que tem investido bastante aqui em Angola e que, querendo ou não, podem falar mal sim ou não. Empregou muitos angolanos e mudou a vida de muitos angolanos. Ah, não sei lá que... Para de pensar com o coração, rapaz. Vai morrer. Mano, o problema do mundo encontramos. Tu atucinha, tu chá, tá entendeu? Isso é um bundo. Em português significa encontramos, vamos deixar. Tu atucinha, tu é chá, entendeu? Então não se estressa, não se estressa. Não se estressa, rapaz. O país está fodido nessa merda, mas existe esperança. Existe esperança. E a esperança é parar de pensar com o coração. Líderes de verdade devem pensar com a mente, devem pensar no futuro. Projetos devem ser sequenciais. Tá entendendo? E para a gente conseguir ter um projeto sequenciais, devemos buscar informações e tecnologias. E a França não vai nos dar isso. Esquece isso. A França não vai nos dar isso. Portugal vai nos dar isso, agora pode nos dar. Porque os portugueses sabem o que acontece se caso não nos deem. Tá entendendo? A gente recebe tudo de volta. Tá brincando, tá brincando. Bom, o que acontece? Vamos botar todos os produtos para fora. Até ali, show, né? Show. Agora, onde é que entra os brasileiros? Por que nós devemos dar abertura aos brasileiros? Existe uma cooperação que está a ser bolada e que daqui a pouco vai entrar em funcionamento, que é o seguinte: o governo angolano cederá 800 mil hectares de terras férteis em duas províncias de Angola, Kwanza Norte e Malange. São terras muito férteis, tem muito café nessas bandas, muito café por essas bandas, parceiro. São terras altamente férteis. E essas terras férteis que serão entregues para os brasileiros e para os chineses, porque é isso, né? São empresários brasileiros e empresários chineses, não governos. Se bem que a China sempre entra na jogada com o governo, mas na questão do Brasil são empresários brasileiros. Já existem memorandos aqui em Angola que fortifica a cooperação entre os brasileiros e os angolanos, né, nesse ramo empresarial. Tanto é que muito dessas conchas, sabe, esses frescos que você come aí nos vossos armazéns dos Mamadou, vem tudo do Brasil, tá entendendo? A marca Serasa, isso tudo é Brasil, sabe? Dorso que vocês comem, salsicha, tudo isso é Brasil, tá entendendo o que eu estou a falar? Tudo isso vem lá do Brasil. Então os brasileiros sabem o que estão a fazer. Querendo ou não, eles sabem o que estão a fazer. Bem há pouco tempo, o governo angolano diz assim, aqui já não entra mais frango. Ah, não, Brasil, não queremos mais comprar frango, porque agora também vamos capacitar nossos empresários. Isso trouxe um desfalque gigantesco nos mercados angolanos. Agora imagina que, em vez da gente bloquear a compra e venda, né, entre Angola e Brasil, nessa questão toda dos frescos, a gente convidar os brasileiros a virem produzir aqui. Porque, querendo ou não, essas terras vão servir para o agro. Tá entendendo? O governo angolano está a entregar essas terras não para tirar minérios lá dentro. Está a entregar essas terras para cultivarem. E cultivando, estamos a falar que aí terá muitas fazendas. Fazendas essas que, querendo ou não, vão produzir muitos produtos alimentares. Claro, né? E já temos um comprador garantido, que é a China, e a China é um dos maiores compradores de produtos brasileiros. Capiche? A China compra muito, a China gosta de ter segurança alimentar, então eles compram mesmo que compram, eles não têm preguiça, eles compram que compram. Então temos essa possibilidade toda de Angola ser um celeiro. E se Angola ser um celeiro, no princípio, a gente não verá vantagem, porque será tudo uma construção. Não podemos esquecer que os nossos campos mais férteis estão todas minadas. Então vai ter muito trabalho. Alguns campos o governo já desminou, já serão entregues, e outros o governo vai desminar com a ajuda estrangeira. O Reino Unido já desminou, tanto é que aquele príncipe enjoado vinha aqui para Angola, também ajudou a fazer uma desminagem, muito fixe aquele cota, mas perdeu por causa de mulher. Não entendo essa porra, não entendo esse Wii, entendeu?
Nós aqui a batalhar bastante, você aí... Cabeça água. Mas é isso aí, parceiro. Então, existe uma possibilidade dos brasileiros chegarem aqui e implementarem as tecnologias e as produções alimentares que tem lá no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil é o maior vendedor de laranja para os Estados da América. Sabe aquela laranja que você compra bem caro lá nos teus mercados? Em vez de virem do Brasil com navio, que vão chegar aqui, vão aquecer, vai ficar bem quente, vai estragar. Não, vai vir de Malange com o caminhão, vamos distribuir. Claro, né? Angola não será um campo-alvo para essas vendas, porque nós não temos poder de compra. É ali onde entra a jogada. As terras não serão vendidas. Atenção, as terras não serão vendidas. As terras serão entregues para os empresários trabalharem lá, mas com investimentos de bancos angolanos, que vêm do Fundo Soberano Angolano, essa tá grana, então quer dizer que o investimento é do governo angolano. Está entendendo? As fazendas serão todas do governo angolano. O que é que o governo angolano vai fazer com os brasileiros e chineses? Simplesmente vai comprar serviços deles, entendeu? Para posteriormente eles irem buscar outros empresários para vir aqui para Angola. Basicamente teremos uma colônia de empresários. E isso é muito legal, por quê? Porque haverá uma simbiose entre os empresários angolanos, empresários brasileiros e chineses. Haverá troca de informações e tecnologia, porque claramente entre esses projetos aí, numa das cláusulas diz que devem empregar exclusivamente os angolanos em trabalhos que não seja assim altamente administrativo. Exclusivamente os angolanos. Mas não que os angolanos também não podem atingir cargos altamente administrativos. Então existe uma possibilidade dos empresários angolanos aprenderem bastante. Por quê? Porque quando esses empresários chegarem aqui, claramente eles vão querer conhecer a área. E você acha que eles vão chamar quem? Quem? Vão chamar quem? Vão chamar empresários angolanos. Por mais que não pareça, em Angola tem muitos empresários que só precisam mesmo de abertura. E se a gente abrir mão do nosso orgulho, trazer aqui os portugueses, que já têm uma alta tecnologia e informação nesse ramo da agricultura, os brasileiros que também têm alta tecnologia de informação e agricultura, fecharmos uma parceria, claramente a gente terá mais a ganhar do que, por exemplo, com os franceses. Os franceses estão a trabalhar aqui no centro da Angola, está a entender? Alguém sabe deles? Não. Mas eles estão aí, estão a trabalhar, os franceses. Estão a levar os mambos lá fora. Então, é uma questão de percepção. Quanto tempo a gente já tem um projeto de diversificação econômica com a agricultura, com os franceses e os norte-americanos, e não está a resultar nada? Será que devemos continuar a bater num ferro? Não. Os franceses já estão ali, tá bom. Agora vamos buscar outros canais para eles nos meterem na jogada. É muito mais fácil entrar no jogo mundial com o Brasil, porque o Brasil é um país neutro. Com um país neutro, você só tens a ganhar, tá entendendo? Porque enquanto todo mundo está em guerra, eles estão vendendo na Rússia, estão vendendo para os Estados da América, estão vendendo para a China, estão vendendo para a puta que pariu. Ninguém lhes mete boca, são neutros. Quando o mundo está em guerra, eles ficam assim, lutam. Eles não se posicionam à toa, tá entendendo? Os brasileiros não se posicionam à toa. E a política brasileira, por mais que também tenha muita corrupção, já me meses de Angola, lá também tem muitos empresários sérios. Está entendendo? Empresários sérios esses que poderiam sim desenvolver uma expansão dos seus investimentos. Está entendendo? Dos seus impérios. Já imaginasse que do nada o tio Davan abre aqui uma empresa, loja Davan em Angola, vamos comprar boa de produtos. Caro, mas vamos comprar boa de produtos. Isso, querendo ou não, vai trazer turistas brasileiros aqui na banda. E outra coisa, a diversificação econômica é urgente. Angola não está mais na fase de ficar lembrado do passado como se acontecesse ontem. Não estamos a esquecer do passado, estamos a seguir em frente. Tá entendendo? É que tipo, você terminar com uma dama. Quando você terminar com uma dama, você vai sofrer. Mas depois você vai ter que seguir em frente, você vai ter que fazer a tua vida. Tá entendendo? Porque a dama está lá contra o I e você está aí a choramingar. Não adianta ficar choramingar. Tá entendendo? São negócios. Fizemos com os franceses, não deu certo. Fizemos com os norte-americanos, não deu certo. Agora vamos fazer com brasileiros e portugueses. Vai dar certo. E se não der certo também, foda-se. Vamos seguir para frente. Com os chineses até agora está a funcionar. Os chineses são salafrários, não sei quantos, blá, 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 mas está a funcionar. Muitos angolanos estão a fazer muito negócio e estão a enriquecer graças à China. Temos que admitir isso. A China está a facilitar a vida de muitos africanos. Esquece isso. A China já está consolidada. Como é que a China ganha? Vai consolidar muito mais ainda. O Brasil ganha o quê? Ganha na aproximação com a África. Vai coligar essa relação que eles têm com Angola desde muito tempo. Seria muito prazeroso vermos brasileiros aqui a trabalhar no agro.
Vamos diversificar a economia. Os norte-americanos só pensam neles. Tá entendendo? Os norte-americanos só pensam neles. Eles te prejudicam, no final das contas, te fazem mais promessas. Olha o Congo Democrático. Olha o Congo Democrático. Chamem os portugueses e os brasileiros aqui. Eles já falam nossa língua. Vai ser muito mais fácil eles investirem aqui. Caso não dê certo, foda-se, perdemos. Vamos seguir em frente. Agora, ficar batendo sempre no passado, não, os portugueses, não sei nem quem. Tá chato já, tá chato. Eu tenho que admitir que tá chato. Vamos seguir em frente, são 50 anos de independência. Temos que seguir em frente. Porra, estamos nesse game para ganhar. Essa é uma corrida de karts, tá entendendo? Nós estamos lá atrás. Tá entendendo? Se você continuar a pensar que a curva vai te matar, você vai perder. Está entendendo? O mundo, já encontramos essa porra, vamos deixar. Então vamos fazer o melhor que a gente pode para que os que vêm mais tarde não tenham tanto trabalho assim. Porque vou te falar, vão nos chamar de burros. E estamos na era digital. Nós hoje em dia crucificamos os cotas que estavam lá no passado, não tiveram ideias que nós temos hoje e a gente não tem imagem deles na cabeça. Nós estamos a registrar tudo. Estamos na era digital. Quer dizer que o que a gente vai fazer hoje será escrito. Daqui a 100 anos não vão precisar de arqueologia para descobrir o que aconteceu. Só vão abrir o YouTube, só vão abrir o Facebook. Está lá, está lá. Está entendendo? Está lá. Então devemos começar a mexer agora. Ficar batendo a mesma tecla que os portugueses, portugueses, não vai dar certo. Chamem os caras aqui, eles manjam de agricultura, eles manjam de serviços. Está entendendo? Eles não são muito inclinados em recursos naturais. Minerais, aliás, não são muito fissurados em recursos minerais. O que eles querem é agricultura. Então, manda os gajos aqui. Chama esse maluco aqui. Estes vão fazer bons mambo. Tá entendendo? Em vez de você lhes venderem as terras, eles alugam as terras para eles. Eles vão fazer bons mambo. E eu vou te falar, onde tem investimento, a delinquência também não paira, porque a polícia vai fazer a ronda. É uma forma de desenvolver o nosso país. Fora que as pessoas, né, os camponeses que não têm lavra, vão conseguir ter emprego. Aí vai ser foda. Aí é um projeto muito foda. O governo vai ter que trabalhar muito nisso para que os camponeses não sejam explorados. Mas que escolha nós temos? Vamos continuar nessa ladainha de depender do petróleo, que a gente não sabe onde o dinheiro vai? É muito mais fácil a gente depender da agricultura do que do petróleo, porque a agricultura é lucro, o petróleo não é lucro. O petróleo, o diamante, isso porra não é lucro. Por isso que o dinheiro, quando vem, eles roubam, fazem o que quiserem, não sentem dor. Ainda tenta roubar na agricultura. Amanhã não vai escolher. Na agricultura, quando você tenta roubar desnecessariamente, amanhã você não vai colher. Então existe uma certa urgência da gente diversificar a nossa economia na agricultura. Temos muitas terras férteis e aráveis. Dá um jeito. Aqui chove bastante no interior, aqui não, lá no interior. Chove bastante, vão lá, fazem fazenda. Dão essa porra dos portugueses, brasileiros e chineses, vão, então cultivar, foda-se. O importante é ver Angola crescer, tá entendendo? Agora, se a gente ficar dependendo sempre dos Estados Unidos da América, porque é um país desenvolvido, eles não... Você viu o que eles fizeram no Afeganistão? Vocês viram o que eles fizeram na Somália, em Mogadiscio? Vocês viram? Chama esses caras da América Latina, tem os argentinos, acho que esses caras chamam de macaco, mas vamos lá, tem os argentinos são muito bons também na agricultura, chama esses mano. Estes vão nos transferir informação. É muito mais fácil esses gajos nos transferir informação. Tá entendendo? Vão nos transferir informação. Com o inglês você vai transferir como informação numa pessoa analfabeta, que não sabe falar inglês. Vai transferir com o tradutor. Atenção, pessoal. Eu sei que as coisas não são tão fáceis assim do jeito que eu estou a falar. Mas se a gente começar a cavar agora, amanhã vamos encontrar petróleo. Não, petróleo não. Vamos encontrar milho. Vamos encontrar... Vamos encontrar milho. Vamos continuar só cavar. Vamos andar para frente. Tá entendendo? Não estou a falar que devemos esquecer o passado. Estou a falar que devemos evoluir e olhar para frente. Estamos muito presos. Entendeu? A nossa mente está aprisionada. Isso está cansado. Estou cheio dessa merda já também. Foda-se. Escreva só.